Boa noite, povo de Deus. Boa noite, a paz de Jesus para todos vocês. Galera, eu queria muito, para começar essa pregação, dar os parabéns para vocês. Não é aniversário, mas vocês estão de parabéns. Porque Deus ao meu coração, Ele fala de umas maneiras muito doidas assim, entre aspas. Esse grande evento que a gente está lançando é como se fosse uma grande série. A gente que normalmente gosta de série, assiste séries, e cada capítulo foi se desenvolvendo. Para você pode se desenvolver de uma maneira, para mim pode se desenvolver de outra. Então, para quem está vindo todos os dias, ou para quem está acompanhando aí em casa e acompanhou desde o domingo, então, desde a missa de domingo, tivemos aqui o Frei José, o franciscano. Na segunda-feira tivemos a Salete falando sobre a salvação, sobre como nós temos que verdadeiramente exercer a nossa fé. Nós tivemos também na terça-feira o Godoy falando das virtudes, como nós devemos praticar, nós devemos buscar as virtudes para que possamos vencer os nossos vícios. Na própria quarta-feira, o Rodrigo veio aqui e falou sobre a família, como é importante essa igreja doméstica que é a nossa família. Algo que mexeu muito com o meu coração na quinta-feira, durante a Santa Missa, foi uma mulher, uma moça, que ela estava fazendo a primeira comunhão dela. Ela já com os filhos crescidos, tudo mais, a emoção dela mexeu muito comigo, porque vai muito ao que nós vamos partilhar aqui. Ela decidiu, ela escolheu os sacramentos, ela escolheu estar mais próxima de Deus. Hoje nós estamos aqui para falar sobre decisão, sobre aquilo que nós precisamos decidir. Então por isso que eu dou os parabéns para você, porque você decidiu estar aqui, você que só veio hoje, você que está vindo aqui desde o domingo, parabéns mesmo, de coração. Mesmo sem as tradicionais festas aí que prefeitura, governo está organizando, a gente sabe que vai ter carnaval. Então a partir dessa sexta-feira, muitos estarão aí nas ruas, muitos estarão aí em outros lugares fechados, mas parabéns porque você está aqui, porque algo moveu o seu coração, assim como Ana Paula, Deus através, via Ana Paula aqui, mostrou para nós, do incômodo. Então essa semana realmente serve para incomodar o nosso coração, e amanhã, no encerramento, às 18 horas, já fazendo merchan, nós vamos fechar isso, o grande finale, o grande final, como vai ser um verdadeiro, para mim, Deus fala para mim que vai ser um verdadeiro envio, porque você de casa, estamos machucados, muitas vezes estamos caídos, e aos poucos Deus vai nos reerguendo, e aí a partir do sábado nós vamos poder andar, porque justamente esse é o nome desse evento, que é Get Up and Walk, Então eu peço, antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Alberto. Sou filho do grupo de oração Jesus Está Vivo desde 2014. Com grande alegria estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus, com muita alegria no nosso coração. Peço para que você possa abrir a sua Bíblia em Mateus 5, versículo 33, Evangelho de São Mateus 5, 33, certo? Opa, espera aí, tem aqui o vento impetuoso, o vento impetuoso, isso, beleza. Mateus 5, 33, depois lá em casa, ao invés de você olhar aquele YouTube, em vez de você dar aquela stalkeada de 1 hora e 48 minutos no celular, no mesmo aplicativo, dá uma lida no Mateus 5, é o conhecido Sermão da Montanha, onde Jesus começa a dar um verdadeiro salve na galera, que justamente, até estávamos conversando eu e o Guilherme, sobre Jesus, que ele passa para os caras que é necessário que a lei seja cumprida integralmente, totalmente. E algumas coisas Jesus fala para a galera aqui, para os discípulos, que é necessário mudar, porque às vezes na época de Jesus, muitos estavam utilizando a lei, mas assim, por interesse próprio. Então, a gente hoje aqui
Até antes de eu abrir, da gente ler, enquanto você está procurando aí, me veio essa parábola que é importante da gente falar. Uma parábola muito conhecida, mas quem conhece, finge que não conhece. É a parábola de um cara que ele estava em cima de um muro. Ele estava lá andando em cima do muro. De um lado do muro estavam Deus, o Senhor e os anjos. E do outro lado do muro, o capiroto, o inimigo, chifrudo, fedido. Aí o cara estava andando no muro, nossa, ele olhou para o lado assim do céu, e os anjos estavam assim, cola aqui, vem aqui, desce, vamos, desce aqui. Beleza, aí olhou para o outro lado, o capetão, o encardido, estava lá lixando a unha. O outro demoninho, de boa na lagoa. O outro demoninho só chutando o chão assim. Aí o cara do muro falou assim, ô demônio, que estranho, esse pessoal daqui, os anjos, o Senhor, estão desesperados gritando para mim. Enquanto o lado de vocês aí não estão fazendo nada, não estão me convidando, não estão gritando, estão aí coçando. E aí o demônio falou para ele, estou de boa, o muro já é meu. Então, essa parábola mostra o quê? O poder que a gente tem quando a gente decide, a gente tem pelo livre-arbítrio que Deus nos dá, da gente escolher o caminho que a gente quiser andar na nossa vida, mas também as consequências da nossa indecisão. O que acontece quando a gente joga, empurra com a barriga, procrastina? A gente tem que tomar cuidado com isso. O que a gente está fazendo na nossa vida? Será que a gente, não importa o caminho que a gente siga, nós estamos decidindo? Ou a gente é indeciso? Chega lá naquelas pesquisas lá, por exemplo, para presidente, para prefeito, eu coloco lá, indeciso. E aí a consequência que você vai pagar pela sua falta de decisão. Por você deixar tudo no mais ou menos, no modo automático, no jeitinho, empurrando a barriga. Qual que é a consequência disso? Jogo aí para você. Agora vamos para a palavra de Deus. Mateus 5, 33. Aqui. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma, nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. É verdade, minha barba, por exemplo, não tem mais o controle, ela está ficando branca. 37. Que o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não. O que passa disso vem do maligno. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Se der, beija a Bíblia. E na minha tradução, eu acho que de todos vocês, o que eu sempre vejo aqui, o primeiro sim que está aí, escrito, está entre aspas, né? Não está? E o não também. Então, o que mostra aqui? O que o nosso sim, entre aspas, é o nosso sim que a gente fala. E o outro sim é o que a gente faz. E o não também. Então, na época de Jesus, estavam muitas pessoas jurando em nome de Deus. Quem nunca falou aqui, né? Olha, eu pesquei um peixe de 2,48 metros, peguei lá um peixe, que eu não manjo de peixe, eu pesquei lá um peixe enorme, nossa, impressionante, foi um peixe maravilhoso, eu juro pela vida do Gabriel que é verdade. Então, o que acontece? Normalmente você fala isso muitas vezes, eu juro por Deus, eu juro pela minha família, porque muitas vezes você não está seguro daquilo que você está falando, às vezes você quer dar uma credibilidade para algo que pode ser que não seja verdade, então você joga como se fosse uma garantia. Então
Olha, em 2021, vou dar o exemplo, eu vim no GEV todos os sábados. Eu juro pela vida da Pamela que eu vim todos os dias. Olha lá, o Rodrigo já fica pistola. Aí o pessoal vai lá ver no Facebook, dá para ver no Facebook, pergunta para alguém, e o Betão ramelou, hein? Ela falou, o Betão falou que veio todos os dias no GEV do sábado em 2021. A gente deu uma conferência aqui, não veio. E ele quis ainda colocar a vida da Pamela como garantia dessa informação. Então, fica mal para mim, né? E às vezes fica mal até para a Pamela. Por que o Beto colocou lá a vida da Pamela? Né? Desculpa, Pamela. Nunca fiz isso. É só uma simulação. Mas é justamente isso. Então, essa coisa de você jurar é algo muito sagrado, é algo muito solene. Então, normalmente, quando você vai para um julgamento, normalmente você vai lá, faz um juramento, tudo mais. É algo que você promete de forma verdadeira. Então, Jesus está falando aqui, para você não jurar nem por Deus, nem pelo céu, nem pela terra e nem por você mesmo. Porque você não tem o poder nem de mudar a cor do fio do seu cabelo. Então, que a nossa vida, ela seja esse testemunho, esse testemunho e essa testemunha. Não jure por ninguém, que as nossas próprias atitudes falem por si. E muitos aqui, nós fazemos isso. Eu até separei aqui em 2 tópicos aqui para ficar mais fácil. Que para nós tomarmos as decisões certas na nossa vida, para nós sempre consultarmos a Deus, nós sempre buscar a Deus nas nossas decisões, nós temos que buscar 2 coisas: o sim da verdade e o não da renúncia. Então, se você for, por isso que lá no início eu falei de você estar aqui sempre. Então, muitas coisas que você já ouviu essa semana, nós vamos repetir aqui. Nós vamos exercitar isso. Então, é justamente isso. Ser uma pessoa de palavra e que o nosso coração possa dizer isso, porque simplesmente na nossa vida nós temos que ser verdadeiros. Na nossa vida, muitas vezes, nós temos essa responsabilidade. Muitas vezes pessoas vão procurar a gente, porque muitas pessoas às vezes estão afastadas da igreja, muitas pessoas estão afastadas da fé católica, e lá na sua rede social, lá no seu Instagram, lá no seu TikTok, você posta lá a palavra de Deus, você posta lá algo engraçado, e aí a pessoa vai stalkeando a sua vida e fala: nossa, lá ó, a Ana Paula da igreja, a Sofia que está colando no GEV, o João Rodolfo do Jesus Está Vivo, o Marcelo Godoy do GEV, a Jacinha está colando no GEV e é da Pascom. É natural das pessoas, das outras pessoas, elas terem você muitas vezes como referência. E aí, você, assim como Jesus falou para Pedro, eu lembrei agora, que Jesus, naquela célebre passagem, né, que ele fala: tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja, ele fala uma frase muito louca, que é assim, Jesus para Pedro: o que você ligar no céu, na terra você vai ligar no céu, e o que você desliga na terra, você vai desligar no céu. Aí, eu estudando para a pregação, falei: nossa, mas se eu quiser ligar na terra e desligar no céu, ou se eu desligar na terra e ligar no céu, vai dar curto-circuito, né? E é o que justamente diz a passagem aqui: o que passa, o sim, sim, e o não tem que ser o não, porque o que passar disso, o que é além disso, vem do inimigo. Então, muitas vezes as pessoas vão olhar para a gente, a gente é imagem e semelhança de Deus, então as pessoas muitas vezes vão procurar a gente. Então, esse nosso sim, muitas vezes, que a gente está falando aqui, você falou nesse momento, você que esteve lá no salão ontem, você que esteve durante toda essa semana, você que esteve na frente aqui da cruz na segunda-feira, dando o seu sim com a sua palavra, será que lá em casa, quando você saiu daqui, ou quando você vai sair daqui, você vai continuar com esse sim?
É o incômodo que eu faço para você, que eu faço para você aqui. Então, a todo momento, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar ligada, que muitas vezes nós seremos instrumentos da salvação para muitas pessoas. Então, essa palavrinha, essa coisa, sim, se chama contra-testemunho. Porque às vezes as pessoas vão lá, as pessoas vão te procurar, aí você vai falar, você vai encher o peito, vai falar, não, porque, nossa, aqui ó, castidade é aqui, cara. Aqui eu estou buscando o céu, eu vou ter um namoro que é aqui só das coisas de Deus, eu não sei o quê. Pô, estou de boa, sexualidade top demais. Não, meu navegador está de boa, no Google Chrome, o acesso e tal, eu nem sei o que é pornografia, eu estou de boaça. Não, eu certinho, não fico com ninguém, eu não fico stalkeando ninguém, nem Tinder eu tenho. Aí, né, aí a pessoa está lá, né, nossa, a outra pessoa, né, nossa, estou tão carente, vou instalar o Tinder aqui. Primeira pessoa que está lá, ué, mas não era o fulano que falou para mim que não tem Tinder, que está buscando a santidade, e está com umas fotos ousadas, cara, tá mostrando, esse cara aqui, nossa, ele estava com a roupa mó certinha lá no grupo, e aqui está quase mostrando as cuecas, interessante, vou confiar nesse cara não, é justamente isso, o sim que você só falou com a sua boca, mas não é o sim que você pratica com o seu coração. Então é esse compromisso que este Get Up and Walk quer trazer para você, de você assinar esse contrato de, toda vez que você falar, ser verdade, para você não precisar ficar jurando, você não precisar usar uma muleta de um juramento, de jurar pela sua família, de você entregar pela igreja, tudo mais, ser você esse testemunho vivo. Muitas vezes a gente comete isso, uma coisa também que se chama, que é muito engraçado, que é a tal da autossabotagem. Os mais antigos vão se lembrar, tem um humorista, João Pai, você vai se lembrar disso. Tem uma cena dos antigos Trapalhões, você vai lembrar? O grande humorista chamado Mussum. Os mais novos que não conhecem, o personagem Mussum gostava de beber uma. Ele chegou num bar, chegou lá pro dono do bar e falou assim, meu querido, você tem leite de cabrito? Aí o dono do bar falou, não tem. Você tem leite de bezerro? Ele falou, não. Você tem leite de uma cabrinha nova? Não. Aí ele tira o chapeuzinho dele, olha para cima e fala assim, olha Deus, eu tentei, manda aí uma cachaça. Então aí a parte séria dessa coisa engraçada é justamente isso. Ele está se enganando, não, eu vou no bar, vou pedir um leite que não existe. Mas se ele quisesse não beber mesmo, ele pediu uma água, ele pediu um refri, ou ele nem ia no bar, ele tomaria uma decisão, da palavra cisão, vapo, que é, não, eu não quero mais beber, eu não vou passar nem perto do bar, estou decidido, estou convicto que eu não vou mais. Mas muitas vezes a gente utiliza dessa autossabotagem, quer dizer, a gente automaticamente se rouba, se engana, para nossa, às vezes a consciência tentar ficar mais leve, mas normalmente não fica. Adaptando para os dias de hoje, né, já ouvimos muitas vezes, mas sempre vamos falar, não, beleza, olha, nossa, putz, pequei em plena quinta-feira, nossa, sábado eu vou no GEV, aí domingo vai ter a missa, nossa, mas eu vou na missa com os meus pais, cara, como é que os meus pais vão comungar e eu vou ficar aqui quieto? Putz, vou falar para o meu pai, para minha mãe que eu pequei, mano, que eu não vou comungar? Putz, tá, vou confessar aqui no sábado, beleza, aí confessa, ok, confessa, achando que está arrependido, como fosse um protocolo, como se fosse, né, um procedimento, beleza, aí comunga, tal, não sei o que, aí na segunda-feira ou na terça, plau, peca de novo. Mas eu não vou na paróquia que eu fui na quinta,
Aí o padre vai pegar mal comigo. Aí eu vou na outra, que é um pouquinho mais longe. Aí vira uma ciranda, você utiliza algo tão sagrado, tão importante, que é o sacramento da confissão, da reconciliação, só por um protocolo, só para que as outras pessoas que convivem com você não descobriu que você fez bosta. É uma autossabotagem, você está se traindo, você está se roubando, você está enganando as outras pessoas. E enganando as outras pessoas, você também está ferindo o coração de Deus assim. Então, na próxima confissão que você for fazer para valer, você confessa isso. Ó, padre, eu vim nas últimas 2 semanas, eu pequei, mas confessei, mas não estava arrependido. Eu não estava 100% arrependido, eu estava na intenção já de pecar, e eu confessei apenas por um simples capricho, um simples processo para, entre aspas, eu me aliviar um pouco, e estar entre os meus irmãos e meus pais não saber de nada. Então a gente tem que ser sincero, é o que mostra aqui até a nota do rodapé aqui, do sim, sim, não, não, ele se explica dessas maneiras, como veracidade, quer dizer, se você fala o sim, faz o sim, mas se você fala o não, faz o não, que nem eu falei aqui, não adianta você desligar aqui e ligar lá, ou você ligar aqui e desligar lá, vai dar curto-circuito, esse curto-circuito vem do inimigo. A outra explicação que ele dá aqui, com sinceridade, que o sim dos lábios corresponda ao sim do coração. E também, com essa repetição do sim ou do não, como uma forma solene de afirmação ou de negação, já bastaria, não precisa usar o juramento. Então a gente vai usando muleta, muitas vezes o juramento, a gente vai usando o outro como garantia, e assim é difícil. Isso gera justamente isso, esse contra-testemunho. Que é o quê? Justamente o que eu falei. Nossa, mas o fulano ali da igreja, ele falou X, mas ele está fazendo Y? Puxa. E a gente sabe, a gente tem pessoas do lado da nossa casa que são muito duras de coração a respeito da igreja. Uma faísquinha, uma pessoa ali, às vezes que fala uma coisa, ou um fato ali, ou um escândalo dentro ali, a pessoa já se retrai. Não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja, não vou mais no grupo, não vou mais, vou em outra paróquia, ou vou até para outra igreja. Não, porque o fulano aqui eu acreditei que ela era assim e assado. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Então é o sim da verdade, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É Jesus que a gente tem que seguir no nosso caminho. Jesus, ele é a verdade, e Jesus nos traz a vida eterna. Então a gente às vezes canta, a gente ora coisas assim espetaculares, que é contemplar a tua presença, que é ter a vida eterna, buscar a vida eterna, que é estar no céu, o meu lugar é o céu, mas é nisso que a gente tem que pensar mesmo. Essa vida que a gente está aqui, essa vida terrena, é justamente essa passagem, esse caminho, essa ponte que nós temos que seguir com retidão, com exatidão, tendo o alvo, Jesus. Ele veio para cá como forma humana, ele veio para cá, sofreu, mostrou para a gente, vocês vão sofrer, vocês vão se lascar, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai perseguir, vai ter gente que vai criticar, mas vai dar certo, vocês vão estar comigo. Então o caminho está trilhado, basta a gente seguir, mas a gente tem que pedir justamente isso, essa verdade no nosso coração, sempre. O sim, a verdade, o sim, aquilo que é reto, aquilo que é agradável a Deus. E se o sim da verdade, também temos o não da renúncia. O não da renúncia, como também foi abordado aqui nesse Get Up também, em várias oportunidades, em várias pregações. Basta um pequeno desespero. Basta uma pequena demora, muitas vezes, naquelas coisas que nós queremos. Nós somos egoístas, muitas vezes nós queremos comandar o relógio de Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido. Nós queremos que tudo seja miojo. Daqui a 3 minutos eu quero um milagre. Daqui a 3 minutos eu quero casar. Eu sei, tem que esperar o tempo de Deus, né? Que é o Kairos. Mas é necessário. Mas não, a gente às vezes é egoísta.
A gente quer moldar a Deus para que naquela hora que a gente quer aconteça. E muitas vezes isso, no desespero, na demora, na frustração, nós acabamos buscando falsas doutrinas, nós buscamos falsos caminhos, nós buscamos coisas que não agradam a Deus. Quantas vezes não sei se tem alguém aqui, desculpa, mas eu não sei se tiver alguém aqui, me perdoa, mas é o que eu vejo sempre assim em redes sociais, que eu já vi, em Facebook, Instagram, tá lá, fulano de tal, 25 anos, católico, libriano. Eu falei, putz, cara, é demais. Então tem muitas pessoas que às vezes experimentam a graça de Deus, participam de um retiro, participam de um grupo de oração, tem um momento com o Espírito Santo, conforme a gente teve aqui, muito forte aqui ontem, e aí beleza, é o processo natural, vou aqui rezando, nossa Deus, eu quero emprego, mas se o emprego viesse ali na quarta-feira de cinzas ia ser bom, aí da quarta-feira de cinzas o emprego não vem, não quero mais isso aqui não, vou ali nos búzios, eu vou ali no tarô, eu vou ali na cartomante, eu vou ver lá na Nativa, na Rádio Nativa, o que o meu signo está falando. Às vezes o aquário de hoje é o touro de amanhã. O mesmo texto do Capricórnio da segunda-feira é do outro signo na sexta. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Então muita gente fica abraçada nisso achando que realmente vai dar certo, e entre outras coisas mais cabulosas, né? Então, que a gente a gente que é mais experiente aqui na caminhada, né? O grupo de oração, Jesus está vivo, fazendo 10 anos, então quantos casos de libertação que a gente já presenciou, de ocultismo, umbanda, macumba, esoterismo, são práticas que as pessoas buscam para preencher um vazio ali que só Deus pode preencher. Então é o que a gente tem que pedir para Deus: paciência, muita paciência e obediência. É a ti que eu vou seguir, Jesus, é a ti que eu vou seguir, porque eu falei antes, esse caminho já está sendo trilhado, esse caminho já está sendo feito, o alvo é Jesus. Mas quando a gente quer pegar um atalho para as coisas, aí a gente erra o alvo, pecado, porque pecado, simplesmente o significado é esse, você erra o alvo está lá, Jesus está ali, onde está lá o ora et labora ali, beleza, mas eu sei, mas me falaram que tem um atalhozinho aqui, que se eu pegar, eu vou ali no Jaboterê, do Catiripapo ali, do Búzio ali, vai dar certo, vai dar ruim. Então, conforme eu falei no início da pregação, o poder que nós temos quando nós tomamos uma decisão, quando nós escolhemos fazer alguma coisa. Se você faz a coisa certa, glória a Deus, você está se desenvolvendo, você está indo para frente, mas quando acontece alguma coisa errada, você paga a consequência, mas você decidiu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, lá vem o betão político, mas tudo bem. O presidente da Rússia tomou a decisão, eu vou lá invadir a Ucrânia. Está errado? Está errado. Mas ele tomou uma decisão. Ele planejou, viu a indecisão dos outros líderes políticos, dos outros países da Europa, dos Estados Unidos, e aproveitou o momento certo, mas ele decidiu. Vai pagar as consequências? Vai pagar, mas ele decidiu. Por isso que Deus nos dá esse livre-arbítrio, para a gente saber decidir, saber escolher. Isso é muito importante. E eu aqui, eu estava orando, me preparando para a pregação, eu lembrei que eu tinha um livro lá em casa, do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que espero que esteja muito bem, vamos orar sempre por ele, para a saúde dele, não é merchan, mas o nome do livro justamente se chama Sim, Sim, Não, Não. Ele aborda muito essa questão da renúncia, não somente dessa questão das falsas doutrinas, mas aqui eu vou ler até um pedaço do livro, para a gente
colocar o que é necessário a gente largar a mão, o que é necessário a gente, chega, não, acabou, não tem mais jeito de continuar praticando isso, de você pedir muitas vezes paciência, de você pedir obediência, maturidade, mesmo jovinho, já pedir uma maturidade humana, uma maturidade espiritual. Muitas vezes, tem pessoas como eu mesmo, todo dia para Jesus, eu peço maturidade nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Quando eu vejo aquela mensagem que me incomoda o coração, que dá vontade de dar uma voadora, peraí, se fosse o Albertinho de antigamente eu já ia disparar, mas peraí que eu preciso pensar antes de escrever. Aí eu respondo outra coisa, aí foi o melhor a fazer. A gente tem essa oportunidade, a gente não precisa ir num impulso muitas vezes, a gente tem muito disso, a gente tem essa tendência natural ao erro, né? Pegar um pedaço do livro, peraí, que eu vou achar. Achei. Aqui o Monsenhor ele fala aqui, da gente reconhecer a nossa condição. Não tenha receio de repetir muitas vezes pessoalmente a oração de renúncia. Não pense que tendo renunciado uma vez, já não precisa mais renunciar. É algo muito importante na nossa vida. Uma coisa também que eu senti muito forte no meu coração na quarta-feira, quem esteve aqui, quem acompanhou eu, quem não acompanhou, a gente começou aqui junto com a pastoral familiar. E a pastoral familiar começa rezando o terço, né? Então eu lembrei rezando o terço, eu lembrei de um story que eu vi uma vez, de uma moça católica, né? Ela é influencer católica. E aí perguntaram para ela numa caixinha, mas por que tem que rezar lá 10 Ave Maria, 5 vezes, não sei o que. Aí ela deu um exemplo muito prático. Quando você vai lá na academia, você não tem que fazer 3 séries de 15? Né? Não tem que levantar uma barra com uma anilha de 20 quilos cada uma? Não é verdade, Ana Paula? É a repetição. Se você levantar um peso lá, 3 de 15, mas você só fazer 3 de uma, não vai dar o mesmo resultado. Então é um exercício que o Padre Jonas falou. Se você renunciou uma vez, mesmo tendo renunciado uma vez, já não precisa mais renunciar. Não pense isso. Tem que ser uma renúncia sempre, é um exercício. Renunciou em janeiro, renuncie em fevereiro, renuncie em março, em abril, para sempre. O inimigo é daninho, ele age como um vírus, por isso que eu quis trazer essa palavra aqui. Ele é sorrateiro, tentando pegar uma fragilidade na sua saúde e lhe causar uma doença. Então, a gente estava falando, né, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se o seu sim da sua boca é o não do seu coração, deu conflito. O que passar disso é o quê? É do inimigo. O inimigo ele é astuto, ele é daninho, ele é ardiloso. Ele está lá esperando, só está lá. Por isso que a parábola aqui que eu falei do muro, ele está lá de boa, está lá esperando. O muro já é dele, só está esperando você cair. E às vezes, muitas vezes é isso, não é nem o inimigo, o encardido mesmo, ele só está ali esperando a sua atitude. Muitas vezes o maior inimigo sou eu mesmo. E ele é esse vírus. O fato, né, no livro aqui ele fala, o fato de você não progredir na vida espiritual, não ter coragem de se abrir aos dons, não ter ardor em evangelizar, tudo isso é sinal da presença desse vírus espiritual. Então, muitas vezes, gente, a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela não eu comparo, quando estou rezando, a uma entrevista de emprego. Atualmente, quando você vai arrumar um emprego, você entrega o currículo, você pode ter um currículo bala, top. Estudou lá nos Estados Unidos em Harvard, Oxford e Harvard. Pode ter um baita de um currículo. Beleza. Mas aí, beleza, você passa de fase pelo seu currículo. Mas aí você vai ter que fazer um teste. E aí, será que você está atualizado? Será que aquele seu currículo ali parou lá em 2018, 2019? E aí? De 2020, 21 e agora 22, você se atualizou? Você buscou estudar mais para na hora daquele teste, você ser provado, uma prova, você passar nesse teste e conseguir essa vaga de emprego? Aqui é a mesma coisa.
Na nossa fé é a mesma coisa. Não adianta você ter um currículo, não, porque eu rezei lá em 2017, em 2018. É o que fala aqui. O fato de você não progredir na vida espiritual, não ter coragem de se abrir aos dons, não ter ardor em evangelizar, tudo isso é sinal da presença desse vírus espiritual que é o inimigo. A preguiça de orar em línguas e até mesmo rezar o terço, a frieza com relação à Eucaristia e o sono quando você vai ler a Bíblia. Você vive como um passarinho, bicando a Bíblia de lá, de cá, e quando pega com mais seriedade, sente muito sono, muita canseira. Tudo isso são sinais de que você está contaminado. Então, gente, é justamente isso, para que a gente já possa orar. Vamos já orar, vamos levantar. Ministério. Então, muitas vezes eu fiquei orando para Deus e me vi aqui nesse trecho desse livro do Monsenhor Jonas. Quanto que a falta dos exercícios espirituais, a falta da intimidade com Deus, a falta de eu querer progredir na minha vida, ajuda a eu ser um contra-testemunho para as pessoas. Quantas vezes que eu me distanciei de Deus, quantas vezes que eu optei, eu escolhi, eu decidi pelo pecado, e isso agravou a minha vida. Então, por isso que nesse exame de consciência agora, é um exame mesmo, é como se você entrasse naquela máquina da ressonância, e aquele laser fosse fazer a leitura no seu corpo. O que eu preciso renunciar hoje? O que eu preciso? E a resposta aqui, para você combater esse vírus, no meu coração que Deus fala para você é isso. Duas coisas, para que o inimigo não venha destruir a sua vida a partir das suas atitudes más, suas inclinações más. Primeiro, silêncio. Eu também estava vendo uma story agora há pouco, antes de vir para cá, também de outro influencer do YouTube. O Godoy vai lembrar dele, do Ninja. Ele falou exatamente isso. Você vai ir, para você aqui nessa câmera aqui, para você ir. Você vai fazer alguma coisa, você está com algum projeto, você está com uma oportunidade muito grande, fecha essa boca, fica quieto, não fala, porque isso ainda está num processo. Imagina, você vai lá, você está desempregado, você foi chamado para uma entrevista para você ganhar um salário mínimo. Aí você fala para todo mundo: nossa, ó, me chamaram para uma entrevista, hein? Pô, que não sei o que, blá, 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 blá. Aí você vai lá, não passa. Aí fala: nossa, também, né? Mas se você ficar quieto, não falou nada, ninguém sabe nada. Passou um tempinho, você faz um outro processo seletivo, se prepara mais, reza mais, estuda mais, se atualiza mais, e aí é uma vaga da hora de lá R$3.600, ou a vaga mesmo do próprio salário mínimo. Mas aí você fala depois que aconteceu: nossa, eu estou trabalhando, glória a Deus, cara, nossa, comecei segunda-feira, nossa, glória a Deus. Fecha essa boquita e só fala com Deus, porque muitas vezes daquilo que você fala, às vezes não é. Às vezes você fala não porque é uma coisa boa, às vezes você quer falar para impressionar alguém. Aquilo que eu falei, né? Do que você está falando, será que é aquilo por dentro que você realmente quer falar? Essa é a primeira coisa, o silêncio. E a segunda está ali dentro. Jesus, os sacramentos, a adoração, uma completa a outra. Fica quieto para os outros, mas fala para o Senhor. Quantas vezes já informações, se o meu irmão Federico Velasco Frege está falando, se estiver me assistindo agora, Deus abençoe meu irmão, ele sempre fala. Quantas oportunidades que eu tenho numa hora do meu almoço, durante o meu dia, que eu posso estar na presença de Deus ao vivo, que a capela aqui ela está vazia, e nós não aproveitamos, para que todo momento, no dia que eu puder vir,
eu estar na frente de Jesus sacramentado, para que eu possa adorar Jesus, para que eu possa expor tudo aquilo que ainda está de mal em mim, tudo aquilo que me faz falar sim, mas por dentro o não. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Essa semana eu não vou cair no mesmo pecado. Essa semana, se eu estou brigado com meu pai e com a minha mãe, eu vou tentar me reconciliar. Eu vou. Aí se na hora do vamos ver, não. Então, a cada etapa da nossa vida nós temos que pensar isso. Nós temos que adorar a Deus, porque só assim nós vamos entregar para Ele as nossas misérias, as minhas mentiras, e estar nesse momento de pura intimidade com Deus. Então nesse momento eu peço para que você possa fechar os teus olhos e, de certa forma, entrar nesse clima de adoração. Ó querido e amado Jesus, louvo e bendigo o Senhor